Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso videocast. Eu sou a Gabi. Eu sou a Lara. E hoje a gente vai contar uma história que mistura afeto, brincadeira e impacto social. Você já imaginou uma ONG que leva alegria para as crianças em momentos difíceis? Pois essa é a história da Combinha do Bem, um projeto social que traz alegrias para muitas crianças de todo o Brasil. E para conhecer um pouco essa história, a gente vai conversar com o criador da Combinha, Márcio Tomás. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado, meninas. Obrigado à PUC de Campinas, ao curso de jornalismo, a turma de vocês que me convidaram. Me sinto honrado pela idade tão jovial, né? E por falarmos da Combinha, Esse assunto tão importante, né? que é a única Kombi do Brasil, né? Na luta pelo diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, que nós vamos conversar aí durante o bate-papo. Ô, Márcio, para falar um pouquinho, antes de falar da ONG em si, a gente queria saber um pouquinho da sua história, como todo esse projeto começou. Vamos lá. O projeto teve dois nomes antes de chegar à Combinha do Bem. Começou em 2014, quando eu fui a Barretos. Nada a ver com solidariedade, nada a ver com câncer infantil, porque eu sou funcionário de carreira ainda, funcionário público de Indaiatuba. Não sei por quanto tempo ainda, mas por enquanto sou. E lá eu fui, né, com um trabalho lá pela prefeitura e fiquei 3 dias na cidade lá. Né? E Barretos é conhecida como a capital do rodeio no Brasil. Né? Mas eu fui descobrir também que lá também é a capital que ajuda muitas crianças, adultos, mas no foco que eu tenho com crianças, né? Também é uma capital reconhecida pelo tratamento que tem no câncer infanto-juvenil e pela expertise, pelo que há de melhor na oncologia no mundo e no Brasil também, junto com alguns outros centros de referências. Igual em Campinas temos um grande que faz parte da nossa família agora também. E de lá eu nunca mais saí, né, da causa, nem de Barretos, nem de aqui de Campinas e nem da causa. Eu que fazia recreação naquela época, achei que era muito pouco diante do que eu vi em Barretos. Eu continuava fazendo recreação para as crianças que estavam, graças a Deus, com saúde e não abrir as portas e abrir o leque para aquelas crianças, independente se estavam carecas ou com cabelo, mas estavam vindo de todos os estados, cidades brasileiras, uma grande parte, muito pobre, lutando pela vida, onde o pai e a mãe, um dos dois ou os dois, deixaram tudo para trás para buscar a cura, o tratamento e a dignidade do filho. Então, a partir de 2014, eu fui abrindo mão de algumas coisas da minha vida e me dedicar às crianças e aos adolescentes nessa luta. Eu prefiro falar que na luta pela vida. Contra o câncer é muito clichê, mas pela vida. Márcio, a gente queria saber justamente o que te levou a fazer recreação e trabalhar com crianças especificamente. Eu nunca fui um cara sério. Olha que para ser sério aqui no trabalho da ONG, que é muito sério, eu ainda tenho muita dificuldade. Hoje é um dia de eu estar mais sério, né? E o que me levou à recreação, desde os 17 anos eu trabalho com crianças. Eu sempre fui moleque na minha família, sempre fui um palhaço. Dá pra ver pela Kombi, ela tem um palhaço lá. Então, assim, eu fundei, na época, não pode rir, a Tribufu Recreação. Baseado na minha beleza, eu tinha que fazer alguma coisa parecida comigo. Tem o pessoal o pessoal que está nos bastidores está rindo. E aí eu criei a Tribufu Recreação para trabalhar de uma forma diferente, que eu acreditava que a recreação poderia ser diferente. Então nós fazíamos festa em condomínio, em praça, em todos os lugares. E aí eu peguei mais amor ainda pelas crianças, porque naquela época eu já tinha o meu filho, né? Meu filho nasceu em 2007, em 2008 eu criei a Tribufu Recreação. E daí eu fui parar em 2012, né? Nós fechamos a Tribufu Recreação porque o propósito da recreação, que fez muito sentido na minha vida e faz até hoje, porque eu faço a palhaçaria nos hospitais e fora deles também para as crianças em tratamento contra o câncer, tudo tem um ciclo. E o ciclo de fazer a recreação para as crianças com a Tribufu Recreação, que alegrou mais de 15 mil crianças, foi findado, foi finalizado para que nós pudéssemos levar alegria para essas crianças que precisam tanto e que muitas vezes não tem um palhaço, não tem um recreador, não tem ninguém, nem para fazer uma visita, quanto mais uma recreação. Então foi por isso que nasceu a Tribufu Recreação e ela não morreu, ela só parou para um outro tipo de recreação. Recreação é alegria, então a gente foi levar alegria para as crianças que precisam de alegria dentro dos hospitais e fora dele também. E desde a Tribufu, foi sempre uma combinha ou começou de outra maneira e você foi adaptando? A combinha só surgiu com a prevenção, né? Então,
Aí, voltando de Barretos em 2014, né, eu falei para minha galera que nós iríamos continuar por um pouco tempo, a Tribo Full Recreação, e eu fundei aí entrou Amigos do Bem. Mas aí eu não pude usar o nome de Amigos do Bem, porque nós temos uma ONG gigantesca aqui no Brasil, chamada Amigos do Bem, que é uma ONG fantástica, o trabalho deles é maravilhoso. E aí tem todo um compliance, tem todo direitos e tal, e aí eles me convidaram a tirar, olha, você não pode usar, e eu pedi muitas desculpas, né? E eu falei, vou continuar com a Tribo Full, baseado na minha beleza, um nome que chama atenção, fundamos a Tribo Full do Bem. E como o pessoal da recreação me chamava de tio fininho, a criançada sempre me chamou de tio fininho. Hoje eu sou mais gordinho, mas eu era mais fininho ainda. Aí a Tribo Full ficou Tribo Full do Bem, voltada para o social, para as crianças em tratamento oncológico, e lá foi. Passado um tempo, eu falei que o nome já não agradava muito os meus ouvidos, e o tio fininho era uma marca já. Onde eu ando é tio fininho, né? Aí eu coloquei o projeto Tio Fininho. E a Combinha do Bem era um divisor de águas para mim. Então, em 2023, isso já com anos e anos de projeto social com as crianças com câncer, em tratamento oncológico, eu falei para o meu filho que eu estava cansado. E ele me falou, pai, eu acho que você tem que parar, devido a tudo que você já viu, que o senhor já ajudou com a galera, que seus amigos já te ajudaram, é muito pesado. Eu falei, filho, mas eu tive um sentimento de ter uma Kombi, porque a Kombi eu acho que chama atenção para a causa. Por mais que ninguém, ou pequena parte se importa ainda com a causa, infelizmente, o clichê de, ai, que pena, que dó, que eu acho muito triste essas frases, mas assim, ai, tadinho, acho que poderia ser muito mais do que é, né? Eu falei, então se for vontade de Deus, sou muito devoto de Deus. Eu falei, se for vontade de Deus, vamos tentar a Combinha, filho. Se não for, eu paro. E daí eu lancei uma vaquinha online, simplesmente pedindo uma Kombi, explicando, o tio Felipe precisa de uma Kombi, expliquei o porquê da Kombi, e em 40 dias nós conseguimos acho que 50 mil reais. E quando compramos é a pra Kombi. ser, nada impede. Aí começou a Combinha do Bem, em 2023. E em 2025 se tornou ONG. E a semana passada, ó, o primeiro bate-papo que eu estou tendo, e vou falar, né? Nós nos tornamos uma utilidade pública. Isso é muito importante para organizações sérias. Quando você passa a ter o reconhecimento municipal, estadual, federal, de que esse trabalho é importante para a sociedade. É importante para o Brasil, dentro daquilo que nós nos colocamos à disposição para fazer. Então, agora nós temos direito de buscar recursos, de captar recursos das empresas, imposto de renda, verbas governamentais, e acredito que a Combinha do Bem, daqui a pouco, vai mais longe e com um princípio fundamental, de levar amor, esperança, solidariedade, e mostrar que poderia ser um carro, poderia ser um carrão, poderia ser uma Lamborghini, uma Ferrari, mas eu quis focar na Kombi, porque a Kombi remete ao amor, ao carinho, e toda criança gosta de Kombi e Fusca. Kombi e Fusca. É verdade. Você pode ir numa festa. Eu participei do EBA, em Águas de Lindóia, que é o maior encontro da América Latina de carros antigos. Inclusive, nós fomos premiados como o único carro brasileiro em ação social e passamos pelo tapete vermelho. Então, eu acredito que agora a Combinha do Bem vai muito mais longe, mas o mais longe para nós é mais longe nas estradas para ajudar ainda mais. Amém, né? Um propósito tão bonito tem que ser cada vez mais divulgado, ainda mais de um assunto tão delicado. Amém. Amém. Para saber mais também desse processo de recreação, eu queria saber como vocês criavam as brincadeiras, se vinha da tua cabeça ou se... Então, recreação vai muito de quem comanda a recreação, do público que você atinge, qual o perfil das crianças, do adolescente. Tem muito tudo isso, entendeu? Tem que recreação que você vai com a caixinha montada de tudo que você pode fazer de atividade e não rola nenhuma, né? E tinha vezes que eu montava. Tem as recreações, tem as atividades padrão, né? Pique-bandeira, pega-pega, base 4 e tantas outras, torta na cara, que ainda fazem muito, né? E essas eram as mais tradicionais. Esquibumbum, quando se coloca a lona, sabão ali. Essa aí é famosa. Top! Mas a gente ia com um croquis, a gente sempre tinha um leque muito grande de atividade. E as cartas na manga, porque às vezes não rola nenhuma, você tem que ter alguma coisa, então vai rolar outra coisa. E às vezes era festa de menino, rolava só futebol.
As meninas, a gente colocava duas recreadoras para as meninas, porque a molecadinha, a galerinha, os meninos só queriam futebol. Eles iam fazer queimada, pique-bandeira, e a gente... Recreação vai muito de como você entende a criança, entendeu? E como você passa o respeito. Recreação não é só brincadeira. Tanto é que o slogan da Tribo Fu Recreação era a bagunça organizada. Nada na vida, por mais que seja... É um trabalho. Eu sempre levei a recreação como um trabalho. E muito sério. E meus clientes sabiam naquela época como eu trabalhava, né? Não era a festa do filho, era a festa de um todo. O filho era aniversariante, ou a filha. Mas quem ia participar então era um todo. Não tinha o queridinho nem a queridinha. Então respeito ao amiguinho, isso pode falar, essa linguagem não é legal, chamava a criança. E a gente foi construindo um respeito muito grande, não só em Indaiatuba quanto na região. E as atividades iam surgindo, e a gente ia aplicando. É muito simples. Ainda mais com o trabalho com crianças com câncer, né? Vocês têm que saber lidar com uma criança que está fragilizada. Quando entrou a recreação para causa oncológica, para infanto juvenil, que foram algumas, nós mantivemos o padrão e tiramos intensidades, entendeu? O que uma criança oncológica pode fazer? Isso e isso. Isso e tudo menos isso. Então, nós fomos nos adequando. E muitas vezes a gente fazia coisas bem mais simples, porque uma criança, quando está em tratamento oncológico, eu falo sempre, a maior recreação que vocês podem, e convido vocês da PUC para um dia acompanhar-me ao Boldrini, a Barretos, muitas vezes não é a brincadeira, é o abraço. É a falta de ter alguém para conversar. Então eu fui vivenciando a vida de uma outra forma, e a recreação passou a me ensinar que uma criança muitas vezes precisa de um carinho, né? E a gente faz. Hoje a gente leva mais carinho do que qualquer outra coisa. Eu estava com o Lauan, estava comentando com você no bastidor, né? Tive com o Lauan antes de ontem, no sábado, e o Lauan está passando uma fase muito difícil de tratamento, né? Nós trouxemos ele de Goiás. E a maior brincadeira que eu fiz para ele foi levar um milkshake lá no quarto, dar uma combinha, ele foi o primeiro a ganhar a combinha, e falar que vai dar tudo certo. Essa foi a recreação. É o que nós poderíamos fazer naquele momento da cama e de como ele está. E ele deu risada, falamos algumas coisas que não pode falar aqui, e ele ficou feliz. E para uma criança que está nesse momento tão fragilizado, que teve esse diagnóstico, quem sabe que é um diagnóstico que vira a vida de cabeça para baixo, tanto dos pais quanto para essa criança, né? Ela tá ali no momento de se descobrir e ela se vê diferente de todo mundo. O que levar a palhaçaria, toda essa alegria, todo esse carinho faz diferença no tratamento dessa criança? Faz. A palhaçaria faz... Eu não sou formado em palhaçaria, até isso eu não sou formado, né? Porque quando você entra, o pessoal sempre pergunta, filhinho, né? Dá uma aula pra gente, vem na nossa... Inclusive lá em Indaiatuba nós temos uma universidade que eu estou montando um projeto com um aluno também de palhaçaria, no curso de medicina. E uma honra. E assim, as coisas vão acontecendo, né? E você tem que entender que às vezes a gente tem que mudar muitas coisas para poder fazer as coisas acontecerem. Na questão da criança que está ali debilitada, sua pergunta foi sobre... Sobre o que essa alegria faz diferença, né? É só para eu embasar o que eu ia falar, porque para não tornar repetitivo. O que faz alegria é nós entendermos até onde nós podemos ir. A palhaçaria é quando você chega num leito e a criança não quer fazer nada, nem olhar para você, e você fica sentado olhando para a parede e fala assim, só sai daqui quando você dá risada. Mas não tem pressa, pode ficar aí deitado até a hora que você quiser, mas eu estou tranquilo. De tanto você não insistir, e a criança ela vai se cedendo. Porque imagina, você está numa cama, você está num leito, ou você está com uma sonda, você está com a quimioterapia. Você está com a quimioterapia de 24 horas. Imagina, você começa uma quimioterapia e depois de 24 horas você vai sair dela. Né? Depende o tratamento. Tem algumas tem químios de 3 dias. Então assim, a criança ela não quer muita coisa. Então a palhaçaria é a arte de você fazer o impossível acontecer. Para você gerar um sorriso. E nesse sorriso dessa criança, que não pode naquele momento fazer uma recreação, é a alegria dela naquele momento de sentir lá presente e ser presença. A palhaçaria para mim é ser presença. Se você vai tocar um triângulo, se você vai tocar um ukulele, se você vai fazer uma mágica, ou se você vai só sentar, olhar para a parede e fingir que está triste, até a criança dar uma risada, é a arte da palhaçaria. É você se colocar num lugar
que é muito difícil você se colocar no lugar de alguém. A gente sempre fala, eu me coloco no lugar de uma criança. Não, ninguém se coloca. Porque se colocar é muito difícil. A gente pode estender a mão. Eu prefiro falar que a gente empresta o ombro, porque toda pessoa que está debilitada, está sentindo, está emocionalmente abalada, ela busca um ombro amigo, um ombro acolhedor. Então, a palhaçaria é o grande momento de você se tornar palhaço ou não e falar assim, eu vim aqui. Se você não quiser brincar, tá tudo bem. Se você não pode fazer isso, tá tudo bem. O que eu posso fazer para você ficar feliz? Às vezes é um papel, entendeu? Eu não gosto de fazer, porque hoje está muito complicado, mas quando não tinha tanta coisa ainda, que não pode, eu fazia um palito, né? 5 palitos, os braços, as pernas, eu e uma cabeção. Falei, resuma esse garoto em uma palavra, você. Então a criança já estava muito brava lá na cama. Você, eu falei, nossa, que você é inteligente, não precisa nem desenhar, que você já sabe que eu tinha um filhinho. Pronto. São detalhes pequenos que fazem toda a diferença dentro de um leito, e não só num leito, a família, igual você falou, da mãe, do pai. Não nos imaginemos, mas vamos lá. Um pai e uma mãe que sai da sua cidade, do seu estado, com o seu filho, que é o bem mais precioso, que não existe dinheiro, não existe carro, não existe poder, não existe nada. E você está lá esperando a cura ou o milagre, independente de religiosidade, mas dentro da sua fé e da sua crença, esperando que Deus opere milagres, porque a medicina faz a parte dela. Sim. E aí entra um cara, entra uma menina, entra um palhaço, entra alguém diferente para fazer a alegria dos 3, dos 4, dos 5. É isso aí. É levar amor e alegria, independente de como você chegue lá. Desde que seja respeitoso e entenda aquele momento, que tem vezes que não vai rolar mesmo. A gente vê que a importância do tratamento não só no físico, né, no que está sendo realmente biológico ali, mas de você também cuidar desse emocional, o emocional da família. Eu acho que é olhar para a criança além do diagnóstico, entender que ela não é aquilo, que ela precisa de muita ajuda. E a ONG Combinha do Bem faz isso, ela leva alegria para muitas crianças. A gente ainda tem muito mais o que falar, mas para isso você vai ter que acompanhar os outros episódios, onde a gente vai contar um pouquinho mais sobre o trabalho da ONG, contar algumas histórias, então fique por dentro e acompanhe.